Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 19 do mês de junho. Meus amigos, hoje eu queria pedir permissão a vocês para que a gente conversasse aqui na pílula do Evangelho, principalmente com aqueles corações que estão se sentindo tristes. Sabe, principalmente com aquelas almas que estão oscilando emocionalmente. Problemas de autoestima, tem dias que acordam, não se sentem muito bem, né? Tem dias que acham que a vida é linda e bela, tem outros dias que levantam e acham que a vida é esquisita e complicada. Não é? Momentos em que às vezes a gente se sente assim, sem saber o que fazer, sem rumo, sem energia, sem ânimo para lutar, para seguir. Hoje a pílula mais, todos os dias as pílulas são para vocês, né? Para nós, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas hoje mais do que nunca. Quando a gente está se sentindo assim desenergizado, né? Perdido, perdida, inseguro, insegura, normalmente a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é isso? Já se perguntou essa frase alguma vez? Né? Ela já passou por você. O que você quer de mim, meu Deus? E a gente fica esperando uma resposta mágica acontecer para nos mostrar o que a gente tem que fazer para resolver os problemas da vida, né? Eu me lembro quando passava por situações assim que eu questionava e falava, meu Deus, mostra o caminho. Não é nem o que você quer de mim, mostra o caminho, eu vou seguir, mas me mostra, só não me deixa ficar assim confuso sem saber o que fazer. E às vezes a gente fica desse jeito, né? E na realidade, meus amigos, Deus já nos mostrou esse caminho há muito tempo. O problema é que a gente tem olhos para ver e não enxerga. E mesmo tendo ouvidos para ouvir, muitos de nós ainda não ouvimos. Olha, tem uma frase muito bonita, né, que é imortalizada em vários idiomas, ditas de maneiras diferentes, mas recentemente, dando o devido crédito, eu li no livro Poder, né, o Power, da Rhonda Byrne, que eu gosto muito, escreve muito bem falando sobre a gratidão, né, e o impacto da gratidão nas nossas vidas, que ela diz assim: não há nada mais poderoso para que você seja valorizado pelas pessoas ao seu redor e se sinta mais feliz do que você aliviar a dor das outras pessoas. Quer dizer, se você quer ser feliz, ajude outras pessoas a serem mais felizes. Se você quer diminuir o peso que você sente nos seus ombros, ajude a diminuir o peso dos ombros de outras pessoas. Na nossa fala mais cotidiana, mais caseira, sempre a gente pega emprestado uma fala de Joana de Ângeles, dita a nosso amado Divaldo: aquele que é solidário nunca se sente solitário. Fazer o bem, meus amigos, aliviar a dor do outro é a melhor forma da gente aliviar a própria dor. E assim, eu sei que isso não é simples, principalmente porque quando as pessoas estão sem energia, quando a gente não está legal, a gente não tem vontade de fazer nada, né? Quanto mais fazer uma visita, um trabalho social, alguém até chama, vamos Ricardo, vamos João, vamos Maria, mas você fala, não sei, estou sem ânimo, sem vontade, não é assim? E aí a gente acaba perdendo a grande oportunidade de tomar o remédio para a nossa alma. Pelo amor de Deus, assim, sem nenhum intuito de fazer autobiografia, mas hoje eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal, né, que me marcou muito. Eu sempre compartilho isso em algumas palestras, em grupos mais amigos, mas eu acho que é muito pertinente ao tema de hoje. Muitos anos atrás, eu ia fazer uma palestra, né, numa determinada casa espírita, e aí eu me lembro de, eu vou contar para vocês sem menor pudor todos os detalhes. Estacionei o carro e aí estava lotado, né? Tanto que eu tive que estacionar o carro num lugar bem mais distante. Aí eu perguntei pro guardador, o que está acontecendo? Tinha sido a primeira vez que eu chegava quase em cima da hora por causa do trânsito. Ele, tem um tal de Ricardo Melo que vai falar nessa casa. E aí, assim, eu ao mesmo tempo fiquei surpreso e ao mesmo tempo me bateu uma tristeza tão grande, porque era um dia que eu estava extremamente triste. Sabe, eu estava muito chateado, mas estava muito chateado. E a sensação que eu tinha, se eu não tivesse muita disciplina naquele momento, era de que eu não queria falar nada, eu queria ir embora. Ali naquele dia, eu me lembro bem, eu estava me sentindo uma farsa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar do Evangelho estando em frangalhos do jeito que eu estou? E esse povo todo veio aqui para poder ouvir o Evangelho e eu desse jeito. Eu lembro que eu fui andando para casa, só Deus e eu sei, né? Os amigos que estavam ali, eu chorava, né? As lágrimas desciam dos meus olhos. Só deu tempo de eu enxugar as lágrimas, entrar na casa, fazer uma prece, porque na sequência era o nosso estudo. Pedi a Deus, né, para que eu não atrapalhasse, pelo menos atrapalhasse o mínimo possível a mensagem do Evangelho. Pois bem, o tempo passou,
A situação ainda não tinha passado, eu realmente estava vivendo um momento difícil, mais pesado, né, na minha existência. Isso era a véspera de Natal, nós estamos na semana seguinte agora, né, na véspera de Natal, dia 23 para o dia 24. Aí eu queria comprar um incensozinho para praticar minha meditação e fui a um shopping em Belo Horizonte, lotado. Imagina, véspera de Natal, você calcula, né? Eu entro dentro do shopping, gente, para quem conhece Belo Horizonte, é shopping cidade. Nossa, mas tava cheio de gente. De repente eu ouço uma voz feminina dizendo assim, Ricardo, Ricardo, eu olho para um lado, olho para o outro, né? Eu falei, como é que eu vou identificar alguém aqui, né? Será que me chamou ou eu estou ouvindo coisas? E cheio de gente, um formigueiro, não vi ninguém. De repente a pessoa coloca a mão no meu ombro e fala, Ricardo Melo. E aí eu sinto a mão, né, da moça, uma moça, uma mulher na verdade, e eu olho para trás e ela dá um sorriso tão lindo, nunca mais a vi. Eu sempre digo isso, realmente eu nunca mais a vi. E essa moça, essa mulher, enfim, não sabe o bem que ela me fez. Ela falou assim, eu queria te dar um abraço, eu posso? Aí eu meio assim, falei assim, olha, semana passada você esteve na casa tal, né? No Glacos, lá em Belo Horizonte. Você esteve na casa de Glacos, você foi fazer uma palestra sobre desencarnação. Nossa, mas as coisas que você disse foram tão lindas. E eu tentando buscar na memória o que eu tinha dito, juro para vocês, não me lembrava de nada. Naquele momento, meu contexto emocional era outro, né? Minha mãe tinha acabado de desencarnar. E eu estava pensando em fazer uma besteira. E por causa da sua palestra, do que foi dito ali, eu voltei à vida, sabe? E estou dando conta de viver. E eu assim, sem palavras, né? Então ela foi, posso te dar um abraço de agradecimento? Eu, lógico, imagina, eu que estava precisando de um abraço. E ela deu um abraço de gratidão. Para ela foi um abraço de gratidão. Para mim foi um abraço quase que de salvamento, né? Eu me senti como se eu estivesse afogando ali e um salva-vidas tivesse vindo e me tirado debaixo da água. Ah, me fez tanto bem, aquela energia daquela moça me fez tanto bem, mas tão bem, que ela foi embora. E eu não sabia exatamente como eu me sentia. A única coisa que eu conseguia me lembrar era daquele período entre o carro, quando o guardador tinha falado para mim, né, conversado comigo, e eu chegando, chorando, triste, com aquela sensação de, ai, se eu pudesse, eu não teria vindo fazer a palestra. Graças a Deus que eu fui. Graças a Deus que, apesar de tudo, eu estava lá. Porque senão eu não teria recebido o socorro que a minha alma estava precisando. Entende o que eu quero dizer? Então, meus amigos, eu peço licença e desculpa, né, por ter me referido a um caso particular, mas para te dizer o seguinte, tem dias sim que nós não estamos bem, tem dias sim que nós vamos estar em dúvida sobre quem nós somos, se a gente é digno, se é merecedor e essas coisas todas, mas lembre-se, nesses dias é que a gente precisa servir mais. Não perca a oportunidade de aliviar a dor de outras pessoas, de ser útil, de servir. Não perca a oportunidade de seguir o que Jesus ensinou sobre a caridade, sobre o amor sem esperar, né, retorno, o amor pelo amor, a doação pela doação. Pode ter certeza que a sua alma vai ser a primeira a se beneficiar, né? A sua mente vai ser a primeira a ficar mais clean, mais limpa, mais serena, mais suave, e que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Que Deus te abençoe, ilumine seu dia, te inspire e que eu espero que em breve você não precise mais ficar oscilando emocionalmente, ficar com essa sensação de dúvida do que você é capaz. Pelo contrário, sim, que você deixe brilhar a sua luz em qualquer circunstância, em qualquer situação, tá bom? Ótimo dia para todos vocês. Mais uma vez, obrigado por compartilhar sempre as pílulas do nosso amado Evangelho. E olha, fiquem ligados, faltam poucos dias para a gente fazer o nosso lançamento mundial dos CDs. Estou tão feliz que vocês vão poder adquirir em cada lugar, de qualquer lugar do mundo em que vocês estiverem. Aguardem! Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.